Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos nós para mais um episódio do podcast The Best Ministérios Modernos. Eu sou o Wallace Torres. Eu sou o Adriano Silva. Estou aí com meu amigo Adriano Silva. Com saudade de vocês, né? Ficamos aí um tempo devido a questões técnicas sem postar conteúdo, mas estamos de volta trazendo conteúdo de qualidade e agradecendo aí mais uma vez a sua audiência, agradecendo você por estar passando esse tempo aqui conosco. Né? Não se esqueça já aí, curta, compartilha. Deixa aquele like, né? Deixa aquele like, né? Eu fico curtir, eu esqueço, mas faz parte também. Né? Comenta. Aquele lance do sininho também, né? Que tem que ativar o sininho. Lá. Isso, se inscrever, ativar o sininho e falar para todo mundo, né? A gente não guarda dinheiro, quanto mais segredo. Isso aqui é para você falar para todo mundo, né, pessoal? E estamos aí no mês de setembro, setembro amarelo, né? Setembro que fala aí. Chama-nos uma atenção a respeito de questões e doenças da mente, pode-se falar assim, né? Ou da alma, ou do coração. E estamos hoje, hein, pessoal, recebendo uma pessoa muito especial que se dispôs a estar com a gente aqui, desde já a gente agradecendo. Estamos aí recebendo a Janai, que é psicoterapeuta, estou lendo aqui, ó, psicóloga clínica, pós-graduada em violência doméstica, né? E tá aí, vai estar aí o contato dela, você vai estar podendo aí fazer um contato também com a Janai, né? E vai estar aí na tela o contato para você estar conversando, que você atende, né, Janai? Fala um pouco mais aí da Janai, fala um pouco mais a respeito de quem é a Janai hoje aí, né? Onde você está, né? Estamos em Campos dos Goytacazes, né? A gente sempre fala porque o pessoal está aí na internet, só para você se localizar, é a maior cidade do interior do estado do Rio. Fala pra gente, Janai. Meu nome é Janai, né? Como ele acabou de falar, boa noite. É um prazer muito grande estar com vocês. Prazer é todo nosso. É um privilégio poder estar compartilhando um pouco, fazendo essa troca, na verdade, né? Porque quando a gente conversa um pouco sobre isso, a gente sempre aprende mais alguma coisa. E eu sou psicoterapeuta, né? Psicóloga. Também pós-graduanda em abordagem com famílias vítimas de violência doméstica. Olha, importantíssimo esse tema aí. E assistente social também. Assistente social também. Especialista, né, em sexologia e também em terapia de casais. Sim, olha aí, muito maravilha, bom. Muito bom. E fala pra gente a respeito um pouco desse setembro amarelo, o que tem significado isso, né, atenção, falei assim de forma bem rasa, né, mas nada melhor do que uma profissional da área para explicar para a gente melhor o que seria esse setembro amarelo, essa atenção, né, do setembro amarelo. O setembro amarelo ele vem com essa proposta de falar sobre a questão da prevenção, né, ao suicídio, bem como também falar um pouco do que essas pessoas sentem, de que forma a gente pode estar passando para elas que realmente elas não estão sozinhas, que elas não devem lutar pela vida, né? Isso é muito importante. Verdade. Antigamente a gente, pouco atrás, né, até hoje ainda, é um tema que muitas vezes as pessoas não gostam muito de abordar por conta de talvez passar como se a gente estivesse incentivando, né, o suicídio. É um tema bem arenoso, é um tema bem complexo de se falar, mas infelizmente a gente precisa falar sobre a questão do suicídio, principalmente abordando a prevenção, porque é algo que é importante. As pessoas precisam entender um pouco o que acontece, né, com essa pessoa, com esse indivíduo, quando ele chega a esse ponto de se suicidar, né? Então, assim, essa pessoa, esse indivíduo, né, esse ser humano, ele está com um sofrimento tão extremo. O que é um sofrimento extremo? É justamente quando ele está num desespero, ele já está insuportavelmente com aquela dor. Porque, assim, eu até fico, às vezes, pensando e tentando compreender. Claro que dentro da minha questão limitada, porque, né, a gente não entende muito dessa área, mas se relaciona com pessoas. Eu me relaciono com pessoas no meu trabalho e todo dia uma quantidade grande de pessoas. E é assim estranho, porque a pessoa perde até aquela questão que tem de autopreservação, né? A pessoa querer tirar a própria vida é complicado. Eu fico às vezes pensando, poxa, como é que pode? Algumas pessoas estão no hospital
né, pedindo a Deus uma oportunidade a mais, de um tempo a mais aqui. Lutando pela vida, né? Lutando pela vida, e outros, né, hoje, por uma questão dessa dor, né, interna, acabam abrindo mão desse bem tão precioso que é a vida, né? Então, é justamente isso. A gente precisa tentar quebrar esse estigma de achar que essa pessoa está abrindo mão, né? Ela não está abrindo mão. Pelo contrário, ela está te pedindo socorro. E uma das formas da gente prevenir essa questão do suicídio é a gente começar a olhar para o próximo. Sim. É algo que a gente aprende, né? Lá na palavra de Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Então, é a gente olhar para o outro como se fosse a gente naquele lugar, naquela dor. Porque essa dor, ela precisa ser validada. Muitas vezes as pessoas acham, é mimimi, né? As pessoas pensam assim, poxa, isso é falta de fé, isso daí eu já ouvi isso tudo, preguiça. inclusive numa determinada conversa, né? Uma pessoa estava com depressão, uma amiga, né? A gente vai falar sobre a questão da depressão, né? A Janaia vai estar trazendo para a gente um pouco mais de detalhes a respeito dessa doença, né? Pode-se falar assim. Sim. Dessa doença. E uma outra pessoa, né, de forma imatura, ela não teve empatia e desqualificou justamente, falando que era frescura, isso para crente não acontece, não tem. E pouco tempo depois, e hoje ainda, essa própria pessoa também luta contra a depressão, né? E é muito importante a gente estar batendo esse papo aqui, né, com a Janai. Eu achei um tema fantástico quando a irmã nossa me mandou um banner lá e logo me acendeu a luz em fazer esse convite para a gente estar ajudando, né, outras pessoas através do que a gente for abordando aqui. Eu costumo dizer que a gente, como você falou, né, julga muito a pessoa quando ela vem com essa depressão, né? Normalmente os pacientes que buscam mais o suicídio são os borderlines, os que têm depressão, aqueles que têm o síndrome do pânico, pessoas esquizofrênicas, né? Então, assim, elas buscam isso tentando aliviar essa dor e são julgadas, e elas não chegaram ali de uma hora para outra. Sim. Né? Essa que é a atenção, né? Esse processo, ficar atento a esse processo. É olhar para o próximo. Lá no seu trabalho, dentro da sua casa, muitas vezes tem pessoas assim, e você acha que, é preguiça. E entender que a depressão não é só deixar de tomar banho, não é só deixar de comer. Entender que depressão, ela vai começando pelo isolamento, ela começa a ficando lá no quarto sem conversar, está no trabalho, mas também não tem muita conversa. Então esses seriam alguns sintomas, sim, algumas questões a observar. Sim. Né? É como eu falei, é como se fosse o copo, né? Que você vai colocando um pouquinho de cada coisa, o medo, a insegurança. A pandemia potencializou muito isso. A gente ia chegar, né, nesse tema também, nessa questão, né? A gente vê, assim, hoje o índice de adolescentes se automutilando muito grande, né? O índice de violência doméstica, né, dentro dos lares, aumentaram demais, né? E também a violência sexual em relação à criança, violência, né, com a criança. Não só isso, mas a gente acabou de ver um caso aqui em Campos dessa criança de 2 anos, né? Então, assim, são coisas que, sabe, vai enchendo o copo, e aí quando vem a última gota que já tá lá, para transbordar. Aí a gente pensa assim, foi isso? Não. Então, aí a gente pode trazer aqui a relevância de se cuidar, né? Cuidar da saúde mental. Verdade. A questão do suicídio hoje é uma questão de política pública. Sim. É algo que precisa ser tratado dentro da saúde pública, dentro dessa questão da saúde mental, entendendo a relevância de se tratar. Porque se a gente tivesse condições dentro da saúde, né, dentro do setor público da saúde,
Pode falar. Psicólogos que atendessem as demandas, Sim. você vê que as pessoas não têm muito acesso a terapeutas, né? Verdade. Muitas vezes até o psiquiatra mesmo, que está dentro dessa área médica. Sim. Então, é algo que a gente precisa entender a relevância, a importância de se cuidar da saúde mental. Verdade. As pessoas precisam quebrar esse paradigma de terapia para doido, né? As pessoas têm essa coisa. Terapia para... Não, terapia é para aquele que tem coragem de buscar ajuda. Eu já ouvi que hoje uma pessoa falou comigo, olha, se todas as pessoas pudessem ter acesso a um psicólogo, seria importantíssimo, né? E abrindo um parênteses, né, abrindo uma aspas aqui, eu gostaria muito, nessa oportunidade, de parabenizar 2 órgãos que eu tenho visto aí que têm salvado vidas, né? O primeiro deles, o Corpo de Bombeiros, né, militar aí da nossa cidade, e também a Polícia Militar, principalmente o pessoal de segurança presente, que a gente vê quase que toda semana uma notícia deles resgatando alguém já em cima da ponte, prestes ali a cometer um suicídio, né? E eu pequei aqui até para parabenizar também um dos militares que pulou dentro da... Não pensou 2 vezes, né? Quando viu que a pessoa tinha pulado da ponte, ele logo também tirou ali a sua farda, a sua roupa e pulou e conseguiu resgatar essa pessoa ali com vida, né? Abrindo mão, arriscando, né, até a sua própria vida ali em prol da vida do outro. Então a gente parabeniza aí o pessoal do 8º BPM, o pessoal de segurança presente aí, também o pessoal do batalhão do Corpo de Bombeiros aí da nossa cidade. Então a gente vê, saiu matérias agora na semana passada, né? Na verdade não foi nem a matéria, foi um vídeo de um dos grupos de notícia que a gente participa, né? De uma pessoa ali já em cima da ponte. E isso tem acontecido de forma muito recorrente, infelizmente, né? E hoje já partindo para a parte espiritual, parte de ajuda da igreja, né? Eu vejo hoje um movimento se levantando, que é o movimento do pessoal que hoje quer congregar em casa, não quer mais manter aquele âmbito de relacionamento com a igreja. E hoje, mais que nunca, devido dessa questão de pandemia, de tudo que a gente passou, de traumas que a gente passou, porque com certeza todos que estão aqui perderam alguém, né? Eu perdi alguém, né? Foram-se muitos amigos nessa pandemia. E eu, particularmente, me sinto hoje muito mais seguro na minha congregação, conversando com pessoas, conversando com meus irmãos, tendo relacionamento, porque a gente vai se ajudando, a gente vai se confortando. Então, por isso hoje também, a gente quer deixar patente aqui a atuação da igreja, né? A importância de você hoje estar congregando, você está hoje com os seus irmãos ali conversando, né, se relacionando. Então para mim, no meu ver, esse é um ponto muito positivo para as pessoas até conseguirem também identificar algo assim, né? Porque como a Janai já falou, que as pessoas quando vão ficando mais reclusas, vão ficando mais para trás, é de se preocupar. Você tocou num ponto bem importante e de grande relevância. A igreja, ela precisa abrir mais os olhos para isso, sim, né? Sim. E, assim, a minha monografia de psicóloga, eu falei sobre a somatização. Sim. E uma das coisas que eu trouxe ali, né, como tema, é a questão dessa cultura da religião de achar que você tem que sofrer para alcançar alguma coisa, né? Então, isso também é muito perigoso. A gente precisa estar atento enquanto igreja, porque às vezes as pessoas acham que elas têm que passar por aquilo, elas ficam caladas e elas se isolam. Sim. Então isso é muito sério. E muitas vezes também porque as pessoas dentro da igreja, elas falam assim, isso aí é falta de fé. Eu já escutei pessoas falarem assim, isso daí é falta de fé, isso daí é porque você não está buscando tanto a Deus. A pessoa, quando ela chega num nível, né, de depressão, quando ela chega num nível de buscar querer o suicídio, ela está em processos assim, ela não se sente pertencida a nada, nem a lugar nenhum. Muitas vezes ela não se sente pertencida a ela mesma. Verdade. Ela sente uma ausência que ela tem de afeto, de acolhimento, de amor, né? Os sentimentos dela ficam muito confusos. Sim. E você imagina se aquela pessoa que ela pensa que
A gente fala que a igreja é o lugar para doentes. E muitas vezes, quando a pessoa está doente, ela não é acolhida. Verdade. Então, é importante a gente estar ali. Mas Então, é importante também... É um despertamento aí para os líderes, né? É um despertamento para todo pros mundo, pastores, líderes, né? todo mundo. Eu acho que a gente precisa ter a consciência, mobilizar essa consciência de que a gente tem que começar em mim, em nós, né? Cada um de nós. Então, assim, é quebrar mesmo essa coisa, sabe? Esse estigma de achar que não tem Deus, que é falta de Deus, que não está buscando, que não está tendo comunhão. Porque, como eu falei, ninguém chega ao suicídio de uma hora. Ninguém pega essa garrafa de água como se fosse, né? E joga um problemão de uma vez só. Simplesmente vai sendo aos poucos. A gente fala dentro da psicanálise, né? A gente entende isso. O Freud fala sobre isso, né? É criança. Aquela criança, né, que está ali, que já recebeu tantas coisas, a gente poderia colocar como um pouquinho de água, medo, né, a insegurança, os traumas, tudo aquilo que ela passou, a gente não sabe, como é que fala? Aquela criança não foi aceita desde lá do ventre da mãe, a rejeição, isso estava vendo essa palavra. Pesado. Então, tipo, a ausência paterna, que também, né, a gente sabe que o Brasil hoje é o que mais a gente vê e o que mais tem as mães lutando para ser mãe e pai, as pães, né, que a gente chama aí. Então, assim, aquela criança, a sua criança, a minha criança, que vem trazendo, sabe, esse pouquinho, e que chega um momento na fase adulta, se não cuidou da saúde mental. Lembra que eu falei da relevância da saúde mental, assim como a gente cuida que tem que tomar vacina, que a gente precisa ir ao pediatra, ao médico constantemente, via vista, fazer um miocardiologista, a gente também precisa dessa questão da saúde mental, da terapia, né? E para chegar a um psiquiatra, ao extremo mesmo. A gente vê hoje, infelizmente, por essa falta de cuidado com a saúde mental, a medicalização. Gente, tem adolescentes tomando Rivotril, tomando sertralina, tomando tantas medicações aí que por conta própria, né? Muitas vezes por conta própria, ou muitas vezes até mesmo médicos que a gente chama, como eu falei, né, dentro do meu tema de TCC, de monografia, né, fiz estudos, pesquisas, e a gente vê esses pacientes, muitas vezes com dor na alma, que você colocou no início, que realmente é o que realmente acontece. Esses pacientes vão aos postos de saúde, vão às emergências, chega lá, fazem exames e eles falam assim, mas você não tem nada. Eles chamam esses pacientes de poliqueixosos, né? Porque não conseguem detectar através de exames a dor da alma. E aí, cadê a saúde mental nessa hora para poder tratar esse paciente? Aí eles falam assim muitas vezes, vai para a igreja. Eu li um artigo que um médico ensinava para os médicos que estavam se formando. Eu fiquei chocada, eu nem coloquei isso na minha monografia porque eu fiquei muito chocada mesmo. Ensinando para eles que quando chegassem esses pacientes dentro dos consultórios deles, que era para eles ignorarem, não perder tempo com esse tipo de paciente. E aí a gente vê o índice de suicídio aí crescendo enormemente, né? Então, assim, é questão de saúde pública, sim, né? De política pública, sim. É uma questão que precisa ser falada, por isso que ele fala, né? O Setembro Amarelo. Tem que falar. Precisa falar Estamos sobre aqui isso. falando sobre isso. Isso, precisa colocar, para que as pessoas entendam que essa dor dela, ela é verídica, ela é verdadeira. Verdade, a gente valida essa dor, ela existe mesmo. E ela precisa de uma rede de apoio. Essa rede de apoio começa, como eu falei, você precisa estar olhando para o seu próximo, no seu trabalho, na sua casa, o seu vizinho, aquela criança na escola, o professor, né? A gente precisa estar atento aos sinais. Primeira coisa, eles começam a se isolar, as pessoas começam a se isolar. Elas começam a não querer falar daquilo. Por quê? Porque ela já se tornou uma poliqueixosa. Sabe aquela pessoa que a pessoa fala assim, caramba, fulano é chata, repete a mesma coisa. Ela tá colocando a sua dor ali. E muitas das vezes a gente não dá atenção. Né? Sim, e é isso aí que eu ia falar agora que você falou. E também a pessoa precisa, nós, né, nós pessoas mesmo, para entender um pouco mais sobre esse assunto, precisamos entender que precisa ter alguém com uma escuta certa, porque às vezes aquela pessoa compartilha aquela dor, ou ela é criticada, ou ela é julgada, ou muitas vezes levam no sarcasmo, então aquela pessoa, por isso ela se isola. Aquela criança que vem sofrendo bullying, que já vem muitas vezes de casa com tantos problemas que ela traz, e aí ela acaba
transbordando o copo. Sim. E aí é uma arma que leva para lá, é uma agressão física que muitas vezes acontece dentro da escola, que a gente mais está vendo agora no retorno da pandemia, é isso, violência dentro da escola. Sim. Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa falar. E a Bíblia fala lá, enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram. Sim. A gente precisa falar da nossa dor, né? A gente precisa colocar. Agora, para quem? Pois é. Com a pessoa certa que vai escutar e vai saber te ajudar a ressignificar essa dor, ressignificar esse trauma, né? Ressignificar e caminhar com você, porque é um processo. Ninguém sai desse lugar de dor, desse lugar de luto, muitas vezes. Como você falou, tantas perdas na pandemia, né? Olha aí o copinho enchendo, pois é. né? Quantas pessoas desempregadas, inseguranças financeiras, quantas pessoas passando fome sem saber o que vai dar para os filhos. Então, assim, é uma dor validada e é uma dor que precisa ser escutada, é uma dor que precisa ser tratada. Verdade. E tem cura. O CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, é 188, né? Fica aí para quem quiser. Na grande maioria das pessoas... Isso. Na grande maioria das pessoas, praticamente quase que 70%, 90% das pessoas que escutam não cometem o suicídio, que são escutadas, né? Que conseguem falar. Dá um alívio, né? Dá um alívio. Porque aquela escuta é uma escuta profissional, é uma escuta com qualidade, né? Que ajuda aquela pessoa a entender um pouco o que está acontecendo com ela, de que forma ela pode sair daquela situação, daquele contexto. Né? Verdade. Então tá aí, a gente vai fazer uma pausa, uma saída aí não, fica aí, olha, a gente tem assuntos ainda a tratar, obrigado por estar com a gente aqui até agora. Né? A gente ainda vai falar, né? Estamos aí com a Janai, que é psicóloga, psicoterapeuta, pós-graduada em violência doméstica. A gente vai ainda falar um pouco mais a respeito disso. Teremos um tema ainda de ansiedade, falaremos um pouco mais a respeito de ansiedade. Vivemos um tempo aí de pessoas extremamente ansiosas, querendo tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Né? Continuamos falando sobre o suicídio, né? Crise existencial. Pedir a Janai já para ir, já de repente pensando em alguma coisa aí, mas a gente não podia deixar de falar também das pessoas que colaboram com a gente aqui, né? São os nossos patrocinadores e hoje o nosso programa está sendo aí patrocinado pelo nosso amigo arquiteto Alan Peçanha Tavares. Olha, está pensando em construir ou reformar, ou está pensando aí em construir já a sua igreja, você pastor, você líder de ministério, quer fazer uma obra, uma reforma na sua igreja. Olha, tá indicado aí para você, profissional de qualidade, Alan Peçanha Tavares, arquiteto e urbanista, erguendo sonhos e construindo artes. Olha aí, projetos arquitetônicos, interiores, legalização, IPTU e consultorias. Instagram, Alan Peçanha, Facebook, Alan Peçanha Tavares, e o telefone vai estar aí na tela, o QR Code também, para você já estar fazendo aí o seu contato com o Alan, já pedindo aí o seu projeto. Tá, tem que ser uma pessoa de confiança, né? Não, com certeza, né, pessoal? A gente vê que você fazer uma obra sem um projeto, o gasto que você tem é muito superior do que se você tivesse ali contratado um profissional para estar acompanhando a sua obra, fazendo o seu projeto, legalizando também a sua obra, né? Sair da ilegalidade, evite multas, entre tantas outras coisas, e o nosso amigo arquiteto Alan aí resolve tudo isso para você com a sua obra sem dor de cabeça. Tá ok, pessoal? Mais uma vez está aí o contato na tela para você, bota aí o celular no QR Code e é isso aí. E chama você também, que quiser, tá patrocinando o programa, né? Entra em contato com a nossa produção, né? Para poder estar fazendo a sua divulgação aqui da sua empresa. Isso aí. Da sua marca e... Cresça com a gente. Cresça com a gente. Só entra em contato que a gente... Vai estar aparecendo onde esse contato aí? Vai estar aparecendo aqui embaixo, aqui, o também. telefone, aí, o WhatsApp. Produção, tem que ter produção aqui também, negócio que é chique, tá ok, pessoal? É isso aí. Então voltamos aí, né? Voltamos aí com esse bate-papo aí muito abençoado. E uma vez também, pegando esse gancho, eu ouvi né, no filme que diz que o suicida, ele não quer se suicidar, né? Ele quer matar ali a dor dele. Isso é verdade, né? Isso aí. Ninguém quer... Interessante esse trem. Interessante esse trem, hein? Sim, ninguém quer se matar, né? Na verdade, é o que eu falei no início. O que ele está fazendo ali é um pedido de socorro. Sim.
E ele já pediu muitas vezes. Ele foi o extremo, né? Sim, é o que eu falei aqui, é o sofrimento extremo. É quando ele já não suporta mais, ele já não está suportando mais aquela dor, né? E ele dá sinais, como eu falei aqui, aqueles sinais que eu coloquei aqui, né? Ele começa a se isolar, ele não se sente pertencido, então ele tem uma dificuldade de se comunicar, de estar perto das pessoas. E é importante a gente estar prestando atenção, né? Nesses sinais. Esses sinais, importantíssimo. Sim, e assim, como eu falei, é uma dor que ela é verdadeira, mas infelizmente ela muitas vezes não é levada a sério. Então as pessoas acham que a pessoa quer morrer. Ela não quer morrer. Não quer morrer. De jeito nenhum. Matar o sofrimento que ela sentiu ali naquele momento. Ela quer matar o sofrimento. E a gente muitas das vezes a forma é tirar a própria vida, né? É a mesma coisa de quem se automutila. Na verdade, por que ele se automutila? Porque ele quer sentir uma dor que faça ele esquecer a sua dor da alma. Está substituindo a dor, né? É uma substituição de dor. Se a gente conseguisse entender, como eu falei, né? Muitas vezes a gente entende, mas é uma falta de mobilização de consciência mesmo. Sim. A importância, eu retomo isso, a importância da saúde mental. É muito importante, a importância de você cuidar da sua saúde mental. Eu até dei uma palestra agora na segunda-feira, então eu falei, eu gostaria que levantassem a mão aqui, quem aqui está super bem, não tem nem nada, o seu copinho está bem vazio. Não tem, né? É difícil. É difícil. Foi como você falou, eu tive perdas, né? Perdi gente próxima a mim. Sim. Então, é muito difícil. Quem é que não tem? Quem não tem os seus traumas de infância? Então, assim, é reforçar mesmo. Prevenção ao suicídio é cuidar da saúde mental. Sim. É quebrar esse paradigma, né? De que é para doido. A gente vive num mundo, da informação, né? Mundo globalizado, aonde acontece uma situação lá do outro lado do mundo e em questão de minutos a gente já está com aquela formação na palma da mão, né? E propagandas um tempo todo e né, apelos muito fortes para que você seja feliz, você precisa se conquistar isso ou aquilo, e colocam-se muito a felicidade condicionada a coisas, a certas questões. E eu tenho notado que muitas pessoas têm ficado fragilizadas sentimentalmente, justamente porque, primeiro, uma questão de comparação, né? Ficam-se muitas das vezes olhando nas redes sociais a vida perfeita, entre aspas, de outras pessoas, e pessoas até próximas dela, e fica, de repente, desejando aquela felicidade aparente para ela. E acaba se esquecendo de observar, né, as suas condições, e acaba deixando de observar que, de repente, aquilo ali não é uma verdade, não é uma realidade, né, que aquela pessoa, que mesmo que seja, mas cada um precisa entender que cada um tem a sua própria vida, o seu próprio dia a dia. É claro que eu não estou falando aqui que você não deva projetar, você não deva traçar as suas metas e perseguir essas metas, né? Mas entendendo o seu tempo, entendendo até suas condições físicas, porque fica-se num desespero desenfreado de que se precisa se conquistar a todo custo para chegar igual ou se comparar àquela pessoa que tem aquela vida maravilhosa, aparentemente ali na internet. E isso eu tenho entendido também que é um problema. As pessoas têm andado muito ansiosas e frustradas porque de repente passa-se o tempo. Não tem o resultado, né? Não se consegue aquele resultado e começa se acumulando frustrações. Aí entra frustração no relacionamento conjugal, entra frustração em questões financeiras, entre tantas outras, né? E a gente falou sobre depressão e vamos falar agora sobre ansiedade. Se teria se é diferente realmente uma questão e outra, ou se uma questão está associada a outra, né? Como que funcionaria isso dentro da psicologia, Janai? Então, você falou assim, que as informações elas são tão rápidas que acontece no mundo e está na palma da sua mão. Não precisamos ir muito longe. Acho que eu e você aqui, se a gente voltar um pouco à nossa infância, a gente não tinha
um celular na mão. Dos anos 2000 para cá que começou a popularizar a gente não tinha acesso a essas informações todas. Que uma criança de 2, 3 anos hoje em dia tem um iPad na mão, tem um iPhone, tem um celular, né, um Android, seja lá o que for. Na verdade, a nossa mente, ela não tem essa capacidade de digerir todas essas informações que vêm. E além de tudo, fake news. Muitas informações fake news, como você falou. Sim. A vida daquela blogueira, ou daquele blogueiro, ou daquele, né, daquela pessoa que passa toda uma facilidade enorme, não é fácil. Não é fácil. Ela também tem as emoções dela, também tem os traumas dela, o copinho, a canequinha tá ali quase transbordando muitas vezes. Mas as informações que chegam são muitas. E a nossa mente, a gente não consegue digerir, dar conta. Verdade. Imagina um adolescente, imagina um jovem, imagina uma criança. Porque hoje a tela está tomando conta do lugar da brincadeira de roda. Verdade. A tela já tomou conta de uma amarelinha. A tela já tomou conta de uma criança brincar de pique. Então, olha só como que as coisas vão acontecendo. A criança vai se isolando com a tela. Não estão nem treinando os reflexos. Hoje você joga uma chave para uma criança tentar segurar. Eu, na época, já segurava, hoje a criança fica parada se a chave cai no chão. Porque as brincadeiras não estimulam mais reflexos, não estimulam mais nada. Cadê o convívio social? Justamente também. Foi o que você falou, Sim. a importância de estar junto, né? Do coletivo. Nós estamos perdendo um pouquinho do serviço social aqui agora. Nós estamos perdendo um pouquinho dessa questão da coletividade. Tudo muito pensado no eu. Está muito voltado para o individual. Hoje os muros estão cada vez mais altos, mais altos. E esses muros, eles estão sendo erguidos também no emocional. Sim. Né? Na parte emocional do homem, do ser humano. E a gente está indo com essas informações cada vez mais. Você pode ver, vá a um restaurante, ver uma família sentada numa mesa e cada um com o celular. E muitas vezes está se comunicando por aqui. Eu já, assim, uma amiga minha próxima falando. Isso não é agora, eu tô falando assim, de uns 5, 6 anos atrás. Aí eu converso com meu marido dentro de casa pelo e-mail. Nossa. Eu converso pelo WhatsApp. Então, algo que... Olha os muros. Né? Você tá dentro de casa, tá todo mundo dentro de casa, mas tá cada um no quarto com o seu celular, com a sua televisão. Então, assim, é muita informação. E essas informações fazem com que as pessoas se isolem. Mesmo estando no mesmo ambiente familiar, no trabalho... Muitas vezes as pessoas não trabalham. É muito engraçado. Esses dias eu fui... Vou falar o nome do supermercado não, para poder ter algum gerente ouvindo, não querer buscar quem foi. Mas eu tava no caixa, e aí a pessoa me atendendo, né? E aí ela parou de me atender, ela pegou o celular, colocou embaixo, assim, começou... Então, tipo, isso aqui, por mais que a gente pense que não, é um vício. Sim. Você pega para olhar o Instagram, quando você vai ver, você fica 1 hora e você não viu a hora percebeu. Passar. Entendeu? E aí é o que eu falo, é muita informação. Aí ali você começa a ver a geladeira, o iPhone novo, você começa a ver os tipos de roupa que as blogueiras estão usando. E se você falar assim, eu tô pensando em olhar uma chave, aparece um monte de chave para você. É verdade. Eu tô pensando em olhar uma caneca. Tô pensando. Sim. Já aparece... Americanas, Amazon, Mercado Livre, Magalu, não sei o quê. Sim. Olha a quantidade. E aí você começa, você pensou aquilo. Uma vez eu ouvi uma pessoa ministrando na igreja, ela falou assim: o pecado é igual passarinho no pensamento da gente, né? Ele vem para nossa mente, mas ele só faz ninho se a gente permitir. Então, a mesma coisa, as informações estão vindo. Você já estava querendo, você já mandou para o seu cérebro a mensagem, a informação de que você queria aquilo. E aí, de repente, você começa, sem nem perceber, de uma forma inconsciente, mas ao mesmo tempo consciente, a procurar. Não, deixa eu ver o mais barato. Às vezes você nem precisa daquilo. E aí vem os conflitos essas questões dos conjugais, por questões financeiras. Vem os conflitos com o filho, porque os pais às vezes não têm essa condição de dar. Mas ele tá vendo ali todo mundo, mas esse aqui tá na promoção, já viu isso? Gente, mas tá na promoção, a gente tem que aproveitar o preço, a gente precisa...
Então, é o que eu falo. Pensar se realmente é necessário, realmente está precisando. Não está dando tempo para pensar assim, não. Inclusive, as pessoas não estão nem conseguindo mais pensar se dá. Sim, é por conta de ferramentas que estão sendo utilizadas de forma covarde. A gente vê aí muita mensagem, né, que as pessoas... o marketing hoje está muito bem treinado para você... Te induzir aquilo ali, né? Você nem estava querendo, mas daqui a pouco o marketing te faz ter aquele desejo e você, de uma forma compulsória, acaba, né, adquirindo um produto que, né, de repente vai usar meia hora e daqui a pouco está no canto lá que você já perdeu o desejo. Hoje tem a psicologia do marketing, né? Onde você estuda a cor que vai chamar a atenção de acordo com o produto. Sim. Eu já estudei um pouco a respeito de neurolinguística, algumas coisas assim, por conta de trabalhar com vendas, né? E espelhamento, essas coisas todas, né? E é interessante e ao mesmo tempo perigoso, né? As pessoas hoje estão sendo treinadas para entrarem na cabeça das outras pessoas mesmo e se você não acompanhar, você é ultrapassado, você... Que isso? Tá em que mundo? Tá em que século? Tá aqui mesmo? Há poucos dias Imagina um adolescente, né? Onde a gente chama aí de tribo, de clã, de grupos, seja lá o que for. Imagina esse adolescente que não consegue, que é a fase de construção de identidade. Sim. Ele quer ser aceito, ele precisa ser aceito, ele não consegue se encaixar porque não tem um iPhone, ou porque não conseguiu ter o dinheiro para ir lá na festinha de 15 anos, comprar uma roupa para poder ir em tal lugar. Então, isso tudo gera uma ansiedade muito grande. Porque é o que você falou, eu tenho que ter, eu tenho que ser, eu tenho que, né? Eu queria aquilo. E a gente fica sempre nessa ansiedade, porque tá toda hora mostrando algo novo, né? Na minha cabeça, pra mim, esse iPhone aqui tá novo, mas não tá mais, ninguém quer ele mais, agora todo mundo quer o 13. Né? E hoje, assim, uma das questões que me preocupam muito, e a gente vai resumir numa palavra, né? Estamos vivendo a época dos descartáveis. Sim. Os relacionamentos estão descartados. Justamente. A vida líquida que Balmer fala, né? E às vezes muita gente fala, poxa, você tá sempre consertando uma coisa ou outra, rapaz, larga de ser mão de vaca, ou larga de ser mendigo, joga isso fora e compra outro. Eu falei, não, poxa, se tem a possibilidade de conserto, a gente conserta e vai reutilizando realmente até, né, ele não ter mais essa possibilidade, aí sim a gente fazer uma substituição. Mas posso fazer uma observação? Sim. É feito para não durar menos. Essa aqui ainda tá mais durinha, mas tem uma que você não consegue nem segurar. É verdade. É para durar menos. Para você ter que comprar o capitalismo, né? Sim. E tá virando uma loucura por conta disso, né? Valoriza-se coisas e desvaloriza-se pessoas. E relacionamentos desgastados, né? Descartáveis. Né? Não deu certo. Já casa assim, já namora assim, já começa um relacionamento. Se não der certo, a gente muda para outro. Tem tanta gente aí. Eu sou de um tempo... Não sou desse tempo, não. Minto. Não estou querendo fazer apologia que você tem que ficar com algum relacionamento abusivo. Não é isso. Mas eu digo assim... Né, já estou vendo tá aqui já que é fragilizado, né? Pós-graduado nessa questão doméstica, a gente vai entrar nesse assunto também. É muito fácil. Nossa, né? É muito assunto, é muita coisa, né? Meu Deus. Vamos explorando. Hoje está muito fácil, né? Se separar, né? Não tá bom, realmente. Às vezes é coisa tua, né? Sabe o que acontece? Eu acho que a gente precisa entender que o ego tá tão fragilizado, as pessoas não conseguem lidar com a frustração, entendeu? E muitas vezes, agora eu vou falar um pouquinho assim para os pais, né? Porque a gente tenta dar para os filhos tudo aquilo que a gente não teve de forma a não deixar com que eles aprendam a lidar com as frustrações. Perigosíssimo. Então a gente não sabe dizer um não para o filho, ele não aprende a ouvir um não lá na frente, né? Então assim, ele não sabe lidar mesmo com essa coisa da frustração mesmo. Hoje em dia entra-se em crise. Entra em crise. Aí você vê as pessoas não conseguindo lidar com problemas, sim, né? Sim. E assim, eu fiz o estágio no RH, né? Então a gente estava falando sobre isso. Você quer ver uma outra situação que a gente está vendo nessa geração? Antigamente a gente pensava assim,
como que eu vou deixar esse emprego? Eu não posso deixar esse emprego. E a pessoa ficava ali sofrendo naquela angústia. Hoje em dia, não tá bom. Larga e vai embora. Não pensa duas vezes, né? Antigamente, Janai, porque não sabe lidar com o problema. Não sabe conversar, dialogar. Resolver. Não sabe resolver. É mais fácil eu deixar. É mais fácil eu jogar essa caneca fora e comprar outro porque tá com arranhão aqui. Eu vou falar a respeito disso, já entrando nesse âmbito do bate-papo família, relação familiar. Antes, uma mulher saía de casa, um rapaz saía de casa, tinha lá seu problema com é claro, né, mais uma vez a gente justificando aqui que, né, claro que a gente não vai fazer apologia, a pessoa está recebendo violências e tem que aceitar e ficar debaixo disso aí. Não é bem esse caso. A gente precisa estar numa linha bem tênue do que é, né, e do que realmente não é. Mas a mulher juntava as coisas e ia para casa, o pai mandava voltar. Não, seu marido é ele, você tem que ficar agora e resolver os problemas com ele lá. Porque é um negócio muito louco. Duas pessoas criadas de culturas totalmente diferentes, de tradições muitas das vezes diferentes, de formações, estruturas diferentes, serem colocadas no mesmo teto. É o que eu falei. Há casos e casos. A gente precisa pensar. Tem essa geração que não sabe lidar com as frustrações, com os problemas e quer fugir. E tem aquela situação da violência doméstica. Claro, aí não tem, isso aí não é aceitável. Isso aí é. A gente tem que entender. Aí a gente precisa entender essa questão do que a gente estava falando. Essa dor dessa pessoa, né? A gente tem que validar essa dor. Não existe verdade absoluta, então a gente precisa validar essa dor. Então, até que ponto ela está certa de sair e até que ponto ela está certa de ficar? Porque existem vários tipos de violência doméstica. Violência doméstica não é só a pessoa bater. Muitas vezes é a pressão, é a violência psicológica, onde a pessoa fica o tempo todo ali humilhando. A pessoa coloca sempre a pessoa para baixo, sempre colocando como se ela não fosse capaz de nada. Então, isso é uma dor. Com certeza. Entendeu? Sim. Isso é uma dor de alma, isso é uma violência também. Então, até que ponto também? Então, a gente precisa... Aí é que vem a questão que eu falei. Essa escuta, ela precisa ser uma escuta profissional para que ela possa ajudar. Isso é questão de saúde mental. Sim. Né? É questão mesmo de você fortalecer esse ego, para poder essa pessoa saber lidar com os problemas também. Eu tô entendendo o que você tá falando, daquela pessoa que foge. Tem esse, como a gente estava falando aqui, de não saber lidar das frustrações. Lidar de coisas frágeis, coisas... Eu me preocupo em falar, porque hoje em dia é muito grande o índice de violência doméstica, é muito grande o índice de desinformação em relação, principalmente a essas questões psicológicas, a patrimonial, onde muitas mulheres não têm acesso ao dinheiro, não trabalham fora, então elas também não têm conhecimento de informação disso. Então a gente precisa ter muito cuidado do que a gente fala aqui, entendeu? Porque tem essas questões, né? Verdade. Fica refém financeiramente, às vezes, né, dessas questões. É um assunto até bem extenso. Eu conheço uma pessoa que é super bem financeiramente, né? Mas a mulher não tem acesso nenhum a dinheiro. Ela não tem acesso ao cartão, ela não tem acesso a nada, ela fica totalmente refém. Ela não consegue comprar uma bala, ela não sai à rua para pagar uma passagem porque não tem dinheiro. Então isso não é questão só de ser uma pessoa que não tem uma condição financeira boa, porque eu estou falando de uma pessoa que tem, mas isso é uma violência patrimonial. Com certeza. Né? Então a gente precisa entender até aonde realmente essa pessoa deve realmente sair e até onde ela precisa ter uma escuta de um profissional para que ajude ela a fortalecer o ego, ela consiga enfrentar esse problema que ela está passando e não simplesmente fugir. Então há casos e casos, né? Verdade. E né, tendo uma ajuda profissional pro casal, sim, terapia. É fundamental porque né, o homem vai entender das necessidades, porque às vezes o cara de negócio está lá distraído nas questões dele, e às vezes pela formação que ele teve também, né, tem que ver se a estrutura que ele teve. Por isso que eu falei que é muito um negócio mais, negócio de Deus maravilhoso, com a sua bagagem, né? Mas cada um com a sua bagagem. E aí é difícil. E ela não soube, né, expressar de repente as necessidades dela, ou não se sentiu à vontade, ou ele, né, de uma forma, seja qual for, colocou-se dessa forma, né? Ou até mesmo ela no início achou que estava bom, né, e manteve. Sim, faz tudo para mim, me dá tudo na mão.
É assim, é uma questão muito complicada, né? Hoje em dia a gente vê os casais, eles estão atropelando certas fases que precisam ser respeitadas de conhecimento no período de um namoro, né? As pessoas estão praticamente, não tem namoro, elas estão convivendo, porque se elas não estão na mesma casa porque não casaram, elas estão dentro da casa dos pais com os namorados. E elas estão convivendo dentro das casas dos pais como namorados, como se fossem casados. Só que não estão morando fora. E aí eles vão, assim, vai atropelando as fases que precisam ser vivenciadas, eu penso. Pois é. E muitas vezes vindo com as bagagenzinhas, com os traumas, com não saber lidar com a frustração, não saber enfrentar o problema. A gente tem agora aí essa geração canguru. O que é a geração canguru? Aquela geração que nunca sai de casa. Eu vou sair de casa para quê? Para pagar água, luz? Para pagar alimento? Olha Eu aí. prefiro ficar na casa dos meus pais. Eu posso levar o meu namorado, posso levar... Eu trabalho, eu saio, me divirto, né? Não tem compromisso, né? Não tem compromisso. Eu conversei Isso tudo ontem. traz esses problemas, né? Com certeza. Conversei ontem com um amigo, né? Inclusive vai estar assistindo a gente aí. E casou, né? Inclusive no papel. E ela mora na casa da mãe e ele mora na casa dele, dos pais, né? Ela mora na casa dos pais e ele também. Mesmo depois de casado? Sim. Falei, mas como assim, cara? Como que você vai conhecer a sua esposa? Como que vocês vão aprender a lidar com as frustrações juntos, aprender um com o outro, se encontrando 3 vezes na semana, ou não tendo um relacionamento real, de família, de casa, de estar ali no mesmo teto. Um negócio muito louco. Que pra mim, né, é muito louco. Não sei nem se eu entenderia isso como uma modernidade. É o que eu falei. As informações, ela vem pra gente, então, que é uma geração, né, mais antiga, é muito mais difícil a gente digerir isso. Agora, você imagina, como eu falei, nós somos seres humanos, precisamos viver fases. Freud fala lá, né, a importância das fases serem vividas de uma forma certa, correta, no seu devido tempo, na infância. Sim. Agora, quando você já... que é muito difícil ter essas fases respeitadas na infância, você já traz resquícios, traumas lá na fase adulta. Imagina essa fase adulta também não sendo vivida de forma respeitando essas fases que precisam ser vivenciadas. Então, é uma bala de gato. É o copinho cheio. E então a gente precisa, mais uma vez, trazer a relevância de cuidar da saúde mental. Né? E essa coisa da gente, como pais, querer dar para os filhos tudo que a gente não teve, e a gente acaba fazendo com que esses filhos não experienciem como a gente, né? O pai fala assim, não tem como comprar meia para você dançar, sair, não tem como comprar aquela roupa. Infelizmente, vamos tentar pegar a blusinha da irmã emprestada aqui ou da prima, vamos juntar com a calça do outro e vamos fazer aqui uma roupinha bonitinha que você vai. Não existe. Não existe. E pegando até um gancho que você está falando, uns tempo atrás, agora, um mês atrás, minha filha foi com minha esposa no shopping ali, e eu confesso que eu sou assim... Seguro? Não, eu dou tudo a ela, então então, assim, eu faço ao contrário. Eu faço as vontades dela, né? Então eu acho que eu toquei algum pontinho aí. Aí, tipo assim, aí por eu ser assim com ela foi pro shopping com a mãe, com as primas. Aí chegou lá, ela queria uma coisa lá, a mãe falou que não tinha dinheiro, né? Até porque elas estavam juntando dinheiro para poder fazer uma viagem que elas fizeram aí. Mas aí ela ficou chateada, liga pro meu pai, me dá o telefone aí, liga pro meu pai. Olha o conflito de cônjuges. Sim. Liga pro meu pai. Ela, não vou ligar, Mariana, que não sei o que. Aí resumo, ela ficou chateada lá, porque a mãe não ligou e não comprou. Aí depois a mãe falou comigo. Aí eu falei, rapaz, aí vem a questão aqui, como você falou, a gente tem que realmente sempre, de vez em quando, falar um não. Aí aconteceu isso, aí virou minha esposa e falou, depois você conversa com ela. Foi um dia que ela trabalhou, no final do dia eu chamei ela para conversar. Aí falei, explica, minha filha, sua mãe não pôde comprar para você porque realmente ela não podia,
Aí expliquei a situação para ela, falei, toda vez que ela falar que não pode, porque não pode. Então não vai adiantar você ligar para mim, porque se ela falou que não pode, não pode. Então você tem que entender o porquê, entendeu? Nem tudo é fácil pra gente. Eu, por exemplo, nunca tive tudo que eu quis. Sempre tive alguns bem mais, né? Mas hoje você tem tudo, papai dá tudo pra você, mas tem hora que não dá. Não dá. E assim, o não é amar, gente. Sim. Limite é amar. Aí eu vi aonde que eu tava levando ela a pensar que ela poderia tudo, né? E não é assim. E os nossos traumas, né? Devido, por exemplo, eu passei por uma situação assim também, né? Deixa eu só falar uma coisinha antes que eu esqueça, que eu achei interessante. É vocês dois estarem juntos no pensamento, né? Você apoiou ela. Sim. O grande problema dos conflitos que vem, essas ansiedades, todos esses conflitos conjugais, familiares, é quando um fala uma coisa e o outro fala outra. Se você não apoiasse ela, a sua esposa que eu tô falando, né? Então isso é muito importante, o apoio um no outro. Sim. Né? Porque isso é uma manifestação de amor de vocês pelo filho de vocês. Sim. Talvez até pudesse, mas será que realmente isso vai fazer bem? Nem questão só de necessidade. Será que o fato de dar tudo faz bem? Você realmente está fazendo com que a sua filha entenda que ela precisa fortalecer esse ego para as frustrações, para enfrentar o problema, para enfrentar a necessidade. Eu penso assim, vejo, né? Essa geração mais antiga, ela é muito mais criativa no problema, ela tem muito mais facilidade de ressignificar, elaborar o problema em si. Falta de dinheiro, não ter a comida, né? Não, então vamos fazer um omeletezinho bem gostosinho, nesse bem ponto que a gente entrar, que eu ia falar a respeito disso. Aprende a lidar com esses problemas, fazendo do limão uma limonada. Essa geração não sabe. Não sabe. Ela chora em cima do limão, o limão tá ali, ela pode fazer uma limonada, mas por quê? Eu tive um problema, né? Tive um problema. Cresci, né, com muitas restrições. A gente veio de uma situação bem complicada, né? Uma mãe com 5 crianças e tudo muito restrito, né? Questão de alimentação, e a gente comia o que tinha e o que não tinha a gente pagava no pé de fruta em algum lugar, né? Para poder se manter e manter-se a barriguinha mais cheia, né? E eu lembro muitas pessoas falam, você não gosta? Não, eu como de tudo, só não como muito angu. Porque nos tempos muito difíceis era angu doce de manhã no café, no almoço era angu salgado, de tarde de novo, e hoje me dá um certo receio. E tive um problema, né? Uma situação mais puxada nessa questão de família, em casa foi por conta disso, por eu ter tido muita restrição. Quando eu vi minha filha olhando de cara feia num prato de comida, com carne, com tudo direitinho, e olhou que eu não gosto de cara feia, aí eu me excedi nessa questão. Né, e falei com ela que nunca mais ela fizesse isso, e fui bem ênfase ali, mas justamente por conta da minha bagagem, do meu trauma. E fui agressivo, né? Minha esposa na hora ficou quietinha, né? Muito sábia, e depois conversou comigo. Olha, você pegou meio pesado lá na questão com ela, mas por conta também da minha bagagem, que eu, quando era mas da idade dela, gostaria de ter um prato daquele que ela estava tendo naquela oportunidade e não tinha. Olha que legal, vamos fazer uma análise. Psicólogo. Vamos fazer uma análise em cima disso daí. Você falou, eu me excedi. Muitas vezes a gente se excede por conta de gatilhos. Isso aí é um pouquinho que está na sua caneca. Olha aí, o seu trauma lá de infância. Sim. E você não, nesse momento você não conseguiu lidar com isso, com a sua filha. Quantos gatilhos a gente não tem onde traz a violência? Entendeu? Quantos gatilhos a gente tem que traz a violência dentro de casa, violência doméstica, violência dentro da escola? São gatilhos. Aí, pegando esse ganchinho aí, para mostrar a relevância de você ter tratado isso na saúde mental, de você ter tratado esses traumas, entendeu? Para não chegar ao ponto de acontecer isso dentro da sua casa. Agora você imagina um adolescente, né? Que tem um monte de gatilhos, com um ego fragilizado, muito fragilizado, onde também não é tratado. E você vê,
esse adolescente está se automutilando, esse adolescente está com depressão, esse adolescente não está sabendo lidar, não quer ir para a escola, não consegue. É justamente isso daí. São essas questões, prevenção ao suicídio, é justamente a gente entender a relevância, a importância da saúde mental. E tanto a depressão quanto a crise de ansiedade gera o suicídio, essa crise de ansiedade também lá. Que eu tive uma amiga de trabalho que ficou, inclusive, de atestado quase 15 dias, porque teve uma questão assim, né? E pressão, inclusive com alteração de pressão, né? A pressão ficava muito alta e ficava sentindo como se tivesse alguma coisa apertando o peito dela, fez exames e não dá nada aparente nos exames, né? E depois foi se diagnosticado num exame de uma forma mais profunda, crise de ansiedade. Então, é justamente isso que a gente estava falando, né? Ninguém fica depressivo de uma hora para outra. É o copinho, ele vai enchendo. E quando tem uma coisa, né, que a gente trata isso dentro da somatização. Quando o seu corpo, sua boca não fala, quem é que grita? É o seu corpo. Entendeu? E aí, aquela ansiedade, ela não começou ali. A depressão, ela não começou ali. Ela começa muitas vezes com ansiedade. É quando ela não consegue lidar com alguma questão, ou ela se preocupa demais com alguma coisa que ainda nem aconteceu, nem vai acontecer. Sim. É a saúde mental. É o que precisa ser tratado. Quando ela é tratada no início, quando consegue pegar isso no início, é mais fácil, né? Quando não é tratado no início, aí vira-se uma depressão, vira-se um pânico, vira muitas vezes uma diabetes, vira muitas vezes uma hipertensão. O corpo adoece, vira né? muito. Quando a boca não fala, o corpo grita. Eita. É a dor da alma que o corpo, de alguma forma, expõe. Então, assim, a psoríase, muitas doenças de pele, queda de cabelo, imunidade que abaixa, né? Então, assim, você vê que é uma série de questões que envolvem. Se as pessoas entendessem, né? Claro, o poder público sabe disso. Sim. A indústria farmacêutica sabe disso. Que se tivesse uma rede de apoio dentro da própria saúde, né? Da política pública. Eu ia perguntar a respeito disso. Hoje não existe essa estrutura, está deficiente. Nota-se, né? Existe, né? Não vamos dizer que não existe, porque ela existe, mas ela é bem deficiente. Ela não consegue atender a demanda. Por quê? Porque são muitas pessoas, mas existe todo a gente não vai por esse caminho, né? Mas existe todo um interesse nisso. Sim. Por conta dessa questão da indústria farmacêutica. Hoje em dia, o que você vê mais hoje na rua? Vamos fazer, né, uma brincadeira aqui para descontrair. Você vê mais igreja ou farmácia? Farmácia. Mais hospital ou farmácia? Farmácia. Preciso falar alguma coisa? Você não. As pessoas estão tomando mais remédios ou não? Estão sendo mais medicalizadas ou não? Hoje então, ninguém é curado mais, só é administrado. Você gasta muito. Hoje ninguém é curado, é administrado. A doença não é mais curada hoje, é administrada. Você gasta muito mais com remédios. Sim. Tem pessoas que gastam 200, 300, 400, 500, 600 reais de remédio, mas não paga, às vezes, uma terapia. Coisa que deveria estar dentro da política pública como... Sendo receita, entrando na receita, no receituário ali. Pelo poder público. Sim, correto. Tem. A gente não vai falar que não tem. Mas não atende a demanda. Sim. Né? E às vezes as pessoas preferem pagar um dinheiro, né, com a medicalização do que tratar disso enquanto tem tempo. Outra coisa que eu acho assim, o adolescente não chega, como a gente falou, é o copinho. O adolescente não chega nesse nível do nada. Ele vem também só enquanto criança, vai crescendo. Aí a professora fala, olha, você precisa levar seu filho no psicólogo, precisa tratar. Aí o psicólogo vai lá e fala assim, olha, o problema é esse. A gente precisa da sua ajuda. Aí os pais, tá querendo dizer que sou eu? Ué, quem que tá ali? No dia a dia, no dia a dia. E eu até digo mais. Quem que tá molhando aquela plantinha? Pois é, eu até digo mais. Quem tá regando aquela plantinha? A alimentação hoje, né? É claro que a gente aqui não tem nutricionista nem endócrino, vamos trazer aqui também para poder estar batendo papo com a gente. Legal. Mas hoje a alimentação da criançada é movida a estimulantes. Acesso de açúcares e tudo mais, isso já deixa a criança numa pilha de ansiedade tremenda. Então está tudo contribuindo para um fato, no final, desastroso, inclusive a alimentação.
Porque se você está ali movido a cafeína, a açúcares o tempo todo, a chocolates e essas composições que vão mantendo aquela aceleração o tempo todo, isso tudo uma hora vai se externar, juntando com questão de desejo e com questão de ser estimulado visualmente o tempo todo com cores, com isso tudo. Imagina como é que não fica uma cabeça hoje de uma criança. O Freud já falava, não tem como separar o corpo e a mente, né? Pois é. Então tem que trabalhar isso tudo aí. Pois é, tem criança hoje que sai correndo, sono, gritando, né? Vai lá na ponta da rua, volta correndo, gritando, chega perto da gente e nem tá nem suado. Eu falei, eita, é muita energia, sei lá, um negócio muito... A questão do sono, né? As pessoas não dormem mais, elas ficam acordadas praticamente o tempo inteiro. Elas estão virando. E o corpo só enchendo. Né? Não tem como você ter uma qualidade de vida boa, não tem como você não estar estressado no outro dia se você não dormir. Não tem como uma criança estar bem se ela não consegue dormir direito, não tem um tempo dela, né? Então é uma série de fatores mesmo. E crise existencial? Fala você primeiro. Minha filha mesmo teve uns tempos atrás aí que antes de dormir, né, foi a comissão de biscoito, que do nada, quando a gente foi deitar pra dormir, a bichinha tava virada. E deita na cama, levanta, tira o cobertor, bota o cobertor. Falei, o que, minha filha? É porque criança também dá depressão e criança também fica ansiosa. A gente precisa entender isso. Essa alimentação deve gerar isso também, esse excesso de estimulantes na alimentação. E levanta, vai na sala, volta. E aquele negócio todo com muito custo, ela foi dormir. Mas deu panca. Mas assim, realmente eu creio também que essa questão da alimentação. Minha esposa hoje ela é enfermeira e ela é muito, como dizer, neura, né? Criteriosa. É isso aí. Então, pra ela nada pode, não pode nada, você tem que ser tudo regrado ali. O pai pode tudo. O pai pode tudo. Esse é o problema. Olha a conversa em conjunto. Mas aí quando a mãe não tá, né? A filha come tudo. Não, mas tô brincando. Mas é tipo assim, nesse dia ela a gente passou lá esse momento com ela eu creio, de muita ansiedade, de não conseguir dormir, de ficar elétrica, mas depois com muito tempo. Bom que você identificou isso aí, né? Identificou essa aí hoje a gente já... Mariana, você não deu até o certo horário, você vai... Depois disso, não. Então, come a maçãzinha e vai dormir. Você falou agora há pouco da questão da rede de apoio, né? Sim. Você pode falar essa pode, questão da rede de apoio? Estamos aqui para isso. Então, a gente tem, dentro da rede municipal, a gente tem aí o CAPSI para atender adolescente e criança, né? Nessa questão da saúde mental. Sim. Adultos, a gente tem o PU do Parque Imperial, que atende, né, a questão da saúde mental. A gente tem também... a Santa Casa, o Abrigo João Viana, a gente tem o CAPS para atender álcool e drogas, né? Tem uma rede que dá esse suporte. Sim. É bom te falar até porque tem muita gente que não conhece, não tem acesso. Que não sabe, mas é o que eu falo, não dá conta de uma demanda, né? A Santa Casa também tem também o Centro de Referência da Criança e Adolescente, que pode estar trabalhando nessa parte de questões alimentares, né? Essa parte médica, questão também, lá também tem, né? Psicólogos, então assim, mas realmente não dá conta. Mas procure, de alguma forma, um trabalho social, assim, que tenha, né, um psicólogo que atenda social, que tem um valor mais em conta, sempre conversando, né, com algum psicólogo, sempre isso é possível, de alguma forma, né. E tão bom se as igrejas conseguissem disponibilizar esse serviço, né, falar, gente, de colocar psicólogos para poder estar ali, mesmo que cobre um valor social, alguma coisa assim, para dar esse apoio, né, para as pessoas. Eu acharia que nos tempos que nós temos vivido hoje, né, um pastor, ele, né, necessariamente deveria, de repente, estudar algo assim, ou, né, fazer um curso nessa área para estar auxiliando. Que aí é questão, uma opinião pessoal, né? Não, sim. Eu penso que a pessoa precisa também ter essa vontade, essa inclinação, para essa escuta, porque vocação. Não é vocação, é um profissional, né, que está ali, precisa ser uma escuta de profissional, porque a gente precisa entender o que é espiritual e o que é realmente algo que precisa ser tratado como um médico trata
né, o físico precisa tratar essa saúde emocional de uma forma profissional, né? Então, eu acho assim, existem pessoas dentro das igrejas, psicólogos profissionais capacitados. E muitas vezes tem psicólogos que não tem nem como onde atender. A igreja poderia abrir esse espaço, né? Olha aí, tá, ó, já dada a dica para você, pastor, aí, mais uma vez, ó. Abre espaço aí na sua igreja, porque, olha, muito necessário. E não só também para os membros, mas para a comunidade, né? Sim. A gente vê aí muitas pessoas que não têm mesmo condições de pagar. E às vezes a igreja pode investir nessa área, né? Pagar um profissional para que possa atender de repente a comunidade, porque hoje em dia é o que a gente mais está vendo, amar ao próximo como nós mesmos é algo que eu penso que está gritante. Porque tem até algumas igrejas que tem os próprios pastores, eles já são psicólogos. Eu acho difícil alguém fazer tantas coisas ao mesmo tempo bem feitas, né? Mas ele pode se utilizar dessa ferramenta para entender um pouco a dor da sua ovelha, mas muitas das vezes não acontece. Ele não tem tempo, talvez, para fazer isso, né? Como uma clínica, porque a clínica é diferente de você, por exemplo... É dedicado exclusivo àquilo ali, né? É porque tem psicólogos que trabalham dentro da rede para encaminhamentos. E tem psicólogos que trabalham dentro da rede com clínica. Clínica é justamente o tratamento. Então, assim... Esse pastor vai ter tempo de tratar tantas pessoas assim ao mesmo tempo? Não precisa ter, é importante ter. Tem um espaço lá, né? É importante ter um espaço. Determinam tantos que possa atender 2, 10, 20, não sei, 5. Verdade. Mas é importante ter um espaço. Eu acho que é importante investir em profissionais também, né? Com certeza. Muito boa dica. Agora, só mais um tema para a gente, de repente, fechar em nosso bate-papo. A hora passa rápida. E tem pessoas que não conseguem encontrar um propósito para sua existência, né? E entram em crises, né? Crise que a gente chama de hoje crise existencial. Foi um dos temas que eu até falei que a gente iria conversar. E a psicologia auxilia nessa questão? Se você parar para pensar, tá tudo interligado, né? Ansiedade, depressão, crise existencial, fragilidade do ego, como a gente está falando aqui, essa coisa de não saber lidar com a frustração, essa coisa de não conseguir resolver os problemas, fugir, mais fácil eu fugir do meu problema com o meu colega no trabalho do que eu enfrentar de alguma forma madura, né? E hoje em dia o mercado de trabalho está cobrando demais isso, você saber lidar com o outro de uma forma tranquila, de você saber interagir, de você saber ser criativo, de no momento de dificuldade você ter o controle emocional, a inteligência emocional. Inteligência emocional. Se você conseguir parar para pensar, está tudo interligado. Né? Essa crise existencial é por conta disso daí. Verdade. Hoje em dia o mercado de trabalho só fala em... Né, dessa inteligência emocional, você precisa ter um controle emocional muito grande, e aí você não aprendeu dentro de casa muitas vezes, porque você não sabe lidar com a frustração. Você vai conseguir ter o controle emocional dentro de um trabalho, dentro de um problema, dentro de uma plataforma pegando fogo, dentro difícil, de uma escola pegando fogo, dentro de uma escola onde um aluno está batendo na cara do outro. Então, assim, é questão mesmo de saúde mental. Eu volto lá. É questão de política pública, é saúde mental, é investir na prevenção, é investir em tratar, né? Essa criança... É um ponto bem interessante, né? Que é o adulto, né? Porque você quer ver uma coisa? Quando você falou assim, quando a minha filha teve essa reação da carne, eu me excedi. Aquela criança que passou fome veio com tudo em cima daquela criança que estava sentada na mesa comendo, que não queria comer aquela carne. Então, é a gente entender, olha como que é relevante a terapia. Porque você precisa tratar essa criança que sofreu, né, essa ausência, essa falta de alimento lá atrás. E não só essa falta de alimento, mas a falta de amor, a falta de acolhimento, a falta de essa rejeição, tantas coisas que as crianças, nós crianças, né, que somos adultos hoje, vivenciamos lá atrás, né, e que precisa ser tratado mesmo, precisa ser cuidado, para que a gente não tenha tanta violência no trânsito, para que a gente não tenha tanta violência no supermercado. A intolerância das pessoas hoje aumenta. Se você tropeçar, se você esbarrar na rua, você bater na bolsa, a pessoa olha para você, parece que vai te... Verdade, né? verdade. Então, essa intolerância, porque essas crianças que receberam, talvez não receberam tanto amor, tanto acolhimento na infância,
Nós estamos. Verdade. E a gente precisa entender que se o corpo adoece, a alma também, né? Eu sempre falo, vou dar um exemplo meu, né? Quando eu nasci, eu tive uma infecção hospitalar muito, né, grande, e eu fiquei 3 meses internada e fui mandada para casa para morrer. Nossa. Crescendo adulta, fazendo psicologia, entrei num laboratório e tinha que olhar o morto lá, tinha que botar a mão, tinha que fazer, tinha que acontecer, e começou me dando um desespero, e eu comecei ficando desesperada, eu não conseguia entender. Barulhinho de UTI, quase, aquele barulho era pra mim uma coisa assim, trauma da infância, que eu só fui entender quando na faculdade, uma professora dando aula falou, e a gente chama dentro da psicanálise de um insight, e eu falei, caramba, foi por conta de ter ficado lá atrás, dentro de um hospital, 3 meses, numa UTI, morre, não morre, vai, não vai. Essa criança veio, gritou aqui e falou pra mim, é isso. E aí? Eu faço terapia, tem que fazer. Né? Precisa fazer. E a gente vê, falamos em igrejas aqui, da necessidade da igreja investir num profissional, né, dessa parte, né, da psicologia, mas também empresas, né? Hoje até para uma questão de rendimento dos seus funcionários, né? Para melhorar o seu atendimento, para terem pessoas ali, né, qualificadas, né, em termos de ferramenta, mas também no seu estado como pessoa também mais saudável, né? E se a gente vê as pesquisas, as empresas que investem, né, nesse profissional, existe dados tem um de pesquisa, retorno então, né? tem um retorno muito maior, só que são poucas que investem. Porque hoje você vê aí, é muita cobrança, né? É muita empresa que cobra e o cara fica, a pessoa, né, fica ali meio que oprimida. Tem empresas que você não passa de um número. Fulano de tal, não conheço não, é o número tal? É o número tal. E aí as pessoas, como que a identidade da pessoa fica? Eu sou um número? Essas são as crises existenciais. Esse é o mundo que a gente está vivendo, né? Hoje tudo é algoritmo. Logaritmo. Tudo isso. Não existe quase que a identidade de chegar e falar assim. As pessoas conhecem aquele moço lá que fala lá no podcast, mas se falar assim, mas você sabe quem é? Eu nem lembro o nome dele, mas ele tem uma voz muito bonita, muito legal. Ele tem um papo legal. Vai se perdendo a identidade, sabe? Isso quando não se assume identidade pejorativa. Entrando nesse assunto, eu até vi uma declaração do Silvio Santos, né, que as pessoas são muito boas em criticar, em colocar para baixo, né, e ele pôde citar você vai procurar um cidadão de repente que mudou no endereço para a rua da sua casa, e ele chega uma pessoa procurando por ele lá, você conhece o engenheiro fulano, o seu engenheiro José Antônio? Não conheço não. Mas ele disse que tá morando nessa rua aqui. Ele é até músico também, toca saxofone, né? É um cara também que ele é cientista também, muito brilhante. Não sei quem é não. Não, ele é até meio baixinho assim, carequinha. O baixinho carequinha mora ali. Tá morando ali agora. Deve ter estigma, né? Deve ter uns 6 meses, deve ter uns 7 meses. Então, né, a gente precisa olhar as pessoas com outros olhos, né? Isso aí. Pessoas, né? E tentando explorar o melhor de cada um e entender que todo mundo precisa falar e todo mundo precisa ouvir, né? Nem todo mundo sabe ouvir e consegue ouvir. Para isso existe profissional, mas a gente precisa entender que a gente precisa estar atento aos sinais do outro, né? E tentar buscar ser, seria a palavra mais certa, buscar ser uma rede de apoio, né? Onde você motive essa pessoa que quando chega ao ponto de buscar um suicídio, sempre tem alguém que ela se identifica, que ela gosta, né? Então se você sabe que você é essa pessoa, que aquela pessoa gosta de conversar, seja essa rede de apoio
procure, incentive, diga para ela que que ela não está sozinha, que ela pode contar, né? Ajude essa pessoa a chegar até um profissional, um terapeuta. Ajude essa pessoa a buscar essa ajuda, realmente essa ajuda que vai ajudar de alguma forma, contribuir para que esse sintoma dela seja ressignificado, seja elaborado, né? Que ela consiga dar um novo sentido para essa dor, para esse sintoma, para esse trauma, né? Então vamos aí para mais um recadinho da Janai, psicóloga, para você. Fala pra gente, Janai. Fechando, né, esse momento que eu agradeço, de grande relevância, onde a gente fez essa troca, né, aqui, trazer a importância e a relevância de se falar, né, dessa questão do suicídio não só no mês de setembro, mas a gente continuar enfatizando a importância e a relevância, né, dessa prevenção durante a vida, durante todo o ano, durante todo o ano, né, e estar atento mesmo, todo momento, não só no mês de setembro, né? Porque não é só no mês de setembro que acontece, né? Então é o ano todo, a todo tempo. Então... É isso aí. Muito importante. Muito bom, muito bom. Então aí, pessoal, mais um bate-papo muito bom, né? Saiu daqui hoje bem... esclarecido, né? E com uma bagagem melhor e maior, né, pessoal? Muito obrigado por você ter estado com a gente até aqui. Recebemos esse bate-papo top demais. Janai, psicoterapeuta, né? Tem uma frase aqui, né? Ressignificar sintomas como escuta qualificada. É isso aí. Então a gente agradece aí a participação da Janai. E aonde a gente encontra a Janai hoje, se quiser conversar? No Instagram. No Instagram, Janai né? Direito Psicóloga. Tá joia. Vai entrar o seu arroba aí, o telefone também de contato. Isso, o telefone de contato. Né? Caso não, tá todo mundo hoje precisando conversar, né? E a Janai tá aí para te ouvir. Tá ok, pessoal? E a gente vai falando mais uma vez, né? Falando aí do patrocinador do nosso podcast de hoje, né? Nosso amigo querido arquiteto Alan Peçanha. Forte abraço aí, nosso amigo irmão Alan. Você que tá querendo aí fazer uma fachada nova para sua igreja, para sua casa, você que tá precisando construir, você que tá querendo reformar, enfim. Tá aí, arquiteto Alan Peçanha. É o cara, erguendo sonhos e construindo artes, projetos arquitetônicos, interiores, legalização, IPTU, consultoria, Instagram, Arque Alan Peçanha, Facebook, Alan Peçanha Tavares e o telefone com o... Eu esqueço o nome daquele trenzinho quadradinho. QR Code, lembrei, QR Code. Vai estar aí na tela aí para você estar fazendo o seu contato, tá ok, pessoal? E você que também tiver interesse aí, né, quer ter a sua marca ainda mais falada, faça um contato aí com a nossa produção. O telefone também está aí na tela. Vai estar aparecendo aí. E não deixe de se inscrever, de compartilhar, que com certeza foi muito válido para a gente aqui. Né? Com certeza vai ser para você também. Muito válido também para você que vai estar vendo. E sempre tem alguém que precisa ouvir o que a gente ouviu aqui, que a gente conversou, que vai ser de grande ajuda também. Então compartilha, clique no sininho aí, se inscreva. E vamos nessa. Tá ok, pessoal? Forte abraço. Deus abençoe vocês.